Bom, obrigado por terem vindo, apesar da chuva, que enfim também não é grande coisa, não está a chover nada de especial. Dizer do nosso gosto de vos ver aqui, e em complemento da exposição, que como sabem, porque assistiram à visita guiada, devemos em grande parte à Conceição Monteiro, que é ela que esconde o espólio de Sá Carneiro, e resolvemos, era para ser ontem, porque era o dia do aniversário da morte, mas havia muitas coisas, missas e coisas que passámos para hoje. Portanto, este título é muito genérico, é o Mundo de Sá Carneiro. Permite, quer falar das pessoas que o conheceram diretamente e trabalharam com ele, que é o caso da Helena Roseta, ou do seu biógrafo, o Miguel Pinheiro, não é o único biógrafo, mas é talvez a maior. Sim, é grande, mas não é grande coisa. E a Inácia Rezal. A ideia é, com completa liberdade a cada um dos oradores, falarem do mundo do Sá Carneiro. E depois eu poderei dizer alguma coisa sobre o contexto internacional daquele período de tempo, que tem a característica que eu já falei há bocado, de ser um período de tempo muito curto. Sá Carneiro, na verdade, tem uma vida política muito curta, mas o período, em termos internacionais e em termos até do reflexo das questões internacionais em Portugal, foi muito relevante para perceber muitas das coisas, a procura da legitimidade internacional, os condicionalismos da descolonização e o próprio funcionamento dos partidos e organizações que no interior dependiam de grupos internacionais, como é o caso do PCP e por aí adiante. Nós não combinamos nenhuma ordem, mas vamos começar ali pela Helena Roseta e depois seguimos esta ordem aqui da mesa. E depois, no final, não só eles falam entre si, como são bem-vindas as perguntas. Helena. A todos. Obrigado ao Pacheco que me pediu para estar aqui. Eu disse-lhe ao princípio que não me sentia muito confortável para fazer esta conversa, porque o meu conhecimento do Sá Carneiro é muitíssimo intenso, mas é um período ainda mais curto do que foi o período da vida política de Sá Carneiro. Eu só conheci o Sá Carneiro já depois do 25 de Abril e depois da formação do partido. E, portanto, é um período relativamente curto. Mas a coisa que eu, antes de falar um bocadinho do que é que, da minha experiência, aquilo que eu vos queria sinalizar, porque tenho estado a mergulhar com esta história dos 50 anos em livros, biografias, coisas, até a evolução legislativa, toda a preparação das eleições, tudo isto, eu fico absolutamente impressionada com o que é que foram aqueles 2 anos do PREC. Porque fala-se muito, às vezes, em termos satíricos, não sei o quê, mandam-se umas bocas e umas piadas e a intensidade que aquilo tudo teve, mas os eventos sucediam-se de hora a hora, não era de dia a dia, era de hora a hora. E naquele período tão curto, o país muda de uma ditadura para uma democracia, num período de transição, faz a descolonização, começa a descolonização, e muda radicalmente as políticas económico-sociais, mas radical, sim, também em muito pouco tempo. Criam-se os partidos políticos, faz uma Constituição, muda a relação de Portugal no mundo. Éramos o país do orgulhosamente sós e passamos a ser um país que toda a gente começou a respeitar e a dar-nos com todos. Criámos relações com países com os quais nunca tínhamos tido relações, fizemos as pazes com a União Indiana, abrimos uma porta para a República Popular da China. Quer dizer, como é que é possível, em 2 anos, ter cabido isto tudo e mais? Como é que é possível, sabendo que tínhamos uma população que era maioritariamente analfabeta, maioritariamente não, mas com uma grande proporção de analfabetos, um país que não tinha qualquer preparação política, a única preparação política era fugir à PIDE, e, portanto, havia de facto uma resistência organizada, mas eram poucos, não eram muitos, e os principais nem sequer estavam cá. Como é que isto foi possível? Isto é da ordem do milagre. Na verdade, eu devo isto ao povo português e tenho uma ternura imensa quando me dizem que o povo não sei o quê, eu fico muito irritada porque tenho uma ternura e um respeito imenso por um povo que fez isto, incrível. Mudar em poucos anos de regime, de regime político, de território, de população e de lugar no mundo. É dizer, tudo ao mesmo tempo, em 2 anos. Desculpem lá qualquer coisinha, mas isto é impressionante. Como é que eu vivi isto?
Eu, a seguir ao 25 de Abril, não, andei um bocadinho a ver para onde é que me ia, enfim, enquadrar. Eu estava muito ligada às pessoas do MESP, na área da arquitetura, os grandes vultos interessantes da arquitetura com quem eu me dava, pessoas da Resistência, o Titónio Pereira, o Luís Jorge Bruno Soares e muitos outros, o Nuno Portas por aí. O Nuno Portas depois foi para o PS, mas eles eram quase todos do MES, eu andava por lá. Mas a sensação que eu tinha no MES era que eles, no fundo, eram brilhantes, faziam umas análises fantásticas, mas não estavam a construir a democracia no terreno. E eu queria ir para o terreno, sempre quis, fui sempre uma pessoa de terreno, gosto de ir para o terreno. E, portanto, andei a ver o que é que os partidos andavam a fazer, ainda passei pelo PS, e o PS, muito antes do PS assumir o protagonismo, depois apareceu, antes ainda da Unicidade Sindical, que foi em janeiro de 75, portanto, durante o ano de 74, o PS aparecia-me como um partido que tinha bons quadros, mas não conheciam o país. A maior parte dos bons quadros do PS tinham estado também muito tempo fora, não conheciam o país. Quem, de facto, conhecia o país era o pessoal do PPD. Quem é que era o pessoal do PPD? Era aquele grupo que tinha vindo com a ala liberal, depois era o pessoal que tinha vindo com a SEDES, onde havia bons técnicos e gente que estudava, era pessoal do país todo que estava interessado num caminho para a democracia, mas que não fosse um caminho marxista. Aquilo tudo dava um conjunto de pessoas que estavam muito ligadas ao país. E começo a aproximar-me do gabinete de estudos do PPD. Convidam-me para eu vou colaborar na área da habitação, que era a única coisa que eu achava que podia ser útil, e aí conheço um conjunto de pessoas fantásticas. Aí conheço, no trabalho do terreno, o Alfredo Sousa, que era professor de Economia, mas o Alfredo Sousa era um militante de base que vocês não possam imaginar. O Alfredo Sousa andava com uma coisa de spray de tinta na pasta. O professor universitário andava com spray para pichar as coisas do PC, arriscava tudo. O Alfredo Sousa é apanhado nas barricadas do 28 de setembro, ele vivia em Linda a Velha, é apanhado ali assim ao pé de Caxias, e há um tipo que eu conheço, um tipo do carro que eu conheço. Este eu conheço, este eu conheço e tal. Você é da Reação? Não, senhor, eu sou de Linda a Velha. E, portanto, o Alfredo Sousa... Linda a Velha, era de onde ele vinha. Bom, e, portanto, o Alfredo Sousa, aprendi imenso com ele. O que é que a gente fazia no gabinete de estudos? Não era propriamente documentos, o que a gente fazia era... Estávamos a construir o partido. Portanto, todos os dias recebíamos convites para ir falar aqui, ali e acolá, mas aqui, ali e acolá, podia ser no Porto, podia ser no Algarve, não havia autoestradas, portanto, eram intensas caminhadas, perdíamos-nos no geral, então na margem sul perdíamos-nos sempre, por causa daquelas neblinas terríveis da Península de Setúbal, quando a gente atravessa a ponte 25 de Abril, perdíamos-nos muitas vezes. Quem é que ia nestas campanhas? Ia o Marcelo, não íamos todos os dias, mas o grupo era o Marcelo, era o Ângelo Correia, era eu, era o Mário Pinto, era o Alfredo Sousa, era o Furtado Fernandes, que era o homem dos sindicatos, era uma gente, pronto, mobilizava as assistências e que tinham imensa sabedoria. Ou as primeiras vezes levavam um livrinho para tomar notas para aprender, porque eu não sabia nada. Eles davam-me respostas que eu ficava fascinada, copiava aquilo tudo. E, portanto, é este ambiente de envolvimento, de vontade de construir o partido e a democracia, de ir fazer as sessões de esclarecimento, onde as pessoas, a gente falava da social-democracia, de não sei o quê, o meu marido, o Pedro, fazia sempre aquelas grandes introduções a explicar a diferença entre uma Constituição Social-Democrata e uma Constituição Socialista e uma Constituição Comunista e uma Constituição Democrata Cristã, inventava parábolas para explicar isto, e no fim as pessoas não tinham mais ou menos percebido bem, percebiam muito bem as referências quando a gente fazia referências aos militares que estavam no poder, porque o poder naquela altura era militar, o poder civil não existia, estavam alguns partidos representados no governo, mas quer dizer, a sociedade civil estava entregue, o poder estava nas mãos dos militares e tinha que ser assim, eles é que tinham feito o golpe e que tinham que fazer a transição e portanto tinha que ser assim, e havia uma descolonização em curso e o exército, etc, portanto era normal isso. E as pessoas sabiam muito bem, às vezes uma coisa, percebiam logo que estávamos a falar ou do Otelo, ou do Fabião, ou do... qualquer um deles, as pessoas conheciam-nos, punham-nos alcunhas, o Vasco Lamence era o Melenas e Pá, porque ele estava sempre a dizer, pá, não sei pá, era o Melenas e tinha uma melena, e portanto a gente às vezes não dizia os nomes, dizia as alcunhas, mas toda a gente percebia nas terras por onde a gente andava do que é que se estava a falar. E portanto é neste caldo de cultura que o PPD se constrói. É neste caldo de cultura que nós que íamos de Lisboa, e havia os que iam do Porto, e no Porto também havia um grupo, o Vasco Graça Moura, havia um grupo muito ativo, que também depois mais tarde com o Seabra, e um grupo bastante ativo no Porto, Miguel Veiga, etc.,
que também faziam este tipo de trabalho e vários sítios do país começaram a fazer isto. E o que é que aconteceu? Quando chegamos ao primeiro congresso do PPD, que é em dezembro, há uma grande luta na direção do partido, que a gente não percebia bem qual era, mas sabíamos que havia. Havia ali conflito entre uma ala que tinha a maioria no secretariado e que apoiava, estamos a falar de dezembro de 74, já depois do 28 de setembro, que apoiava francamente a linha anti-Spínola, e tínhamos o Sá Carneiro que tinha estado bastante do lado de Spínola, e aliás tinha saído do governo, tinha-se recusado a integrar o segundo governo provisório porque tinha discordado da forma como tinha sido demitido o Palma Carlos, como tinha sido aquilo tudo. Desculpem-me eu estar a misturar um bocadinho as coisas, mas para vos explicar que quando chegamos ao primeiro congresso do PPD, com bases do país todo, a definir o programa, o que era o programa, o Sá Carneiro tinha artigos e textos teóricos que nós conhecíamos e que se refletem na formação do programa do partido, com pessoas tão importantes, em partes importantes do programa, como, por exemplo, o Mota Pinto, como o Alfredo Sousa, o Mário Pinto, a Leonor Beleza, na parte toda das mulheres. Nesse primeiro programa não constava a despenalização do aborto, mas o discurso que ela faz no primeiro congresso envolve esse tema, que ela vinha do lado todo da condição feminina, não tem nada a ver com o que é o PPD hoje. Era uma outra coisa, era uma outra realidade. É um partido jovem, muito anarca, muito entregue a si próprio. Esta luta na direção do partido em dezembro de 74, o Sá Carneiro acaba por conseguir dar uma ideia que havia uma grande unidade, mas fica sem maioria na direção. E o Sá Carneiro era uma pessoa muito intransigente e uma coisa que o punha doente era que perdia votações na direção do partido umas atrás das outras, porque a maioria era muito dominada, nomeadamente pelo Jorge Sá Borges, que tinha grandes ligações com os militares e, portanto, havia ali uma certa tensão. Porquê é que eu estou a contar isto? Porque o milagre do PPD é o Sá Carneiro ganha o Congresso, é o nosso primeiro secretário-geral, nessa altura não havia presidente do partido, é o nosso primeiro secretário-geral, começa o ano, acontecem mais uma data de coisas, dá-se o 11 de março, só que entre o primeiro Congresso e o 11 de março o Sá Carneiro vai-se embora, porque depois do Congresso, por alturas do Natal, ele está péssimo, está doentíssimo, está com um problema, uma oclusão intestinal, mas grave, é operado cá, depois vai para Londres, onde é operado várias vezes, vai com a mulher discordava em absoluto de ele estar-se a meter tanto na política, ainda por cima achava que ele não tinha saúde para isso e, portanto, ele acaba por ficar em Londres, passa o 11 de março lá e nós cá. Eu no dia 11 de março estava na sede do PPD porque tínhamos sido avisados, o Ângelo Correia que tinha sempre as informações militares, tínhamos sido avisados que naquela noite as nossas sedes iam ser invadidas. Então vamos todos para a sede, que era na Duque Lolé. Isto é caricato, só para vocês verem a nossa inocência, a nossa ingenuidade. Eu não sabia, mandaram-me fazer a segurança ao segundo andar, que era onde estava a direção. Eu não sabia como é que havia de fazer, não sabia lá como é que havia de... Fiz a coisa mais estúpida que vocês possam imaginar. Porque tínhamos muitas pilhas de jornais Povo Livre que estavam para distribuição ou qualquer coisa, e pusemos as pilhas todas na escada, porque se eles entrassem, a gente empurrava as pilhas e tínhamos aquela coisa contra os incêndios e atirávamos para os olhos. Quer dizer, um disparate completo, não é? Até porque se a gente fizesse isso com as pilhas de jornais, quem que ia primeiro éramos nós, não conseguiríamos sair. Bem, isto tudo foi. Entretanto, passa-se a noite e a noite, de facto, a sede não foi assaltada, a nossa sede, 11 de março, não foi assaltada. O golpe é de manhã, estávamos lá todos, passámos lá à noite, e quando aquilo começa... E começa a ouvir-se na rádio que há aqui movimentações militares no ralis, não sei o quê, eu adormeço. Estava com sono, adormeço. E o Alfredo Sousa faz-me assim: "Oh, Helena, você está a dormir, está um golpe de chato. Homem, o que é que quer que eu faça?" Portanto, isto é a sensação... no meio disto tudo, uma das coisas que... Eu não fiz essa parte, mas o Pedro Paz Vasconcelos fez e outros. Uma das coisas era, tínhamos que andar com as fichas dos militantes escritas à mão, tinham que estar escondidas e, portanto... Nessa noite andou o Pedro Paz Vasconcelos e mais militantes de Lisboa a apanhar as fichas todas em caixas de sapatos e meter no carro para desaparecer com as fichas. Porque o nosso pânico era se nos apanhavam as fichas. Vocês vejam o primitivo que isto é, mas ao mesmo tempo a mobilização que havia aqui. A mobilização que havia aqui. O Sá Carneiro continua fora. Nós vamos para a campanha eleitoral,
que tendo como grande líder o Magalhães Mota, que era um tipo muito simpático, amoroso, muito bem formado, mas que líder, quer dizer, não levava ninguém atrás. Portanto, quem andou a fazer a campanha era este grupo do Gabinete de Estudos que andava pelo país todo e que tinha gente boa e tinham alguma capacidade de falar às massas. Há uma cena extraordinária, essa ainda é mais cedo, que se passa para aí em setembro, antes de 75, antes da campanha eleitoral, que se passa em Grândola. Primeira sessão que o PPD faz em Grândola, quem é que são os indigitados para ir? O Marcelo e o Pedro Roseta. E lá vão os dois para Grândola. Eu fui assistir. O que eu ia perdendo se não fosse. Chegamos lá, era sempre a gente antes de começar uma ação, íamos sempre ao café para ver mais ou menos como é que estava o ambiente. Queríamos um cafezinho e tal, para ver como é que estava. E vamos para a sessão. No café andavam uns papelitos com uma caveira e duas tíbias a dizer morte ao PPD. Portanto, este era o ambiente que a gente tinha em Grândola. E nós chegamos a Grândola e o Marcelo é o primeiro a falar. Não sei se ele disse amigos e companheiros ou se disse outra coisa qualquer, disse: eu estou aqui nesta terra, tão importante para o 25 de Abril, tão importante para o nosso povo. Eu estou aqui e quero pedir-vos a todos, porque por isso estou aqui, quero pedir-vos a todos que nesta terra comecemos por dar uma grande salva de palmas ao Partido Comunista Português. Isto. Opa, começou logo tudo a bater as palmas. A partir daí já foi mais possível encaminhar a coisa, porque já se tinha quebrado a história da morte ao PPD. Eu estou-vos a contar estas histórias, porque acho que isto não vem nos livros, a gente nem se lembra de as contar, mas são experiências incríveis. O Inácio, algumas destas assistiu, são coisas incríveis, portanto, impensáveis, meio surreais, mas que quebravam completamente um ambiente hostil e a gente conseguia fazer o resto. Portanto, voltando outra vez onde estávamos, fazemos a primeira campanha eleitoral sem Sá Carneiro. Bom, também não fez muita falta, porque a gente já estava para o país todo nesta agitação. Não fazíamos a menor ideia de que é que iam ser os resultados da primeira eleição. Antes disso tinha havido um pormenor. No dia 11 de abril tinha sido assinado o primeiro pacto de MFA partidos. Grande discussão no PPD, subscrevemos o pacto, não subscrevemos o pacto, o Sá Carneiro não estava, a opinião dele era que nem pensar. Aparece o Marcelo na reunião de, não sei se era Conselho Nacional, Comissão Política, o órgão que estava a discutir isso. Nós temos que assinar o pacto, porque senão não há eleições. O PS vai assinar, o PS já se comprometeu. Bem, se o PS já se comprometeu, a gente compromete-se também, mal não faz. Portanto, assinamos isto e a teoria era que se não assinássemos o pacto, a teoria era verdadeira, se não assinássemos o pacto, não tínhamos a certeza, nós, partidos políticos, que havia mesmo eleições. O Presidente da República tinha afirmado na Assembleia do MFA do dia 11 de março, haverá eleições, que é uma frase-chave, mas não havia certeza nenhuma que houvesse, porque havia uma grande força dentro do próprio Conselho da Revolução e da Assembleia do MFA para não haver eleições ou para as adiar. O próprio MES achava, havia pessoas no MES que achavam que o país não estava preparado para as eleições. Não era só no MES. Eu lembro-me do Xavier Pintado, que era um homem das sedes, dizer que Portugal não pode ter democracia porque nos faltam 400 anos de relva inglesa. As pessoas diziam estas coisas. Pronto, mas na verdade o pacto permitiu o quê? Permitiu o MFA garantir que o programa do MFA não era ignorado na Constituinte e, sobretudo, nos órgãos de poder político. E uma das coisas que nessa altura, e resultava diretamente da Assembleia do MFA, que tinha uma maioria mais esquerda, mais radical, era que tinha que haver uma institucionalização do MFA. E, portanto, as Assembleias do MFA, que eram realizadas ao princípio pela Comissão Coordenadora e tal, a Constituição tinha que refletir isso. Então, o que é que eles propunham? Propunha-se uma solução em que haveria uma representação forte dos militares no período de transição. O Presidente da República não era eleito diretamente, era designado, e havia um período de transição de 10 anos, e não 5 como veio a ser, e havia um compromisso de aceitar um certo número de condições na organização do poder político. E o poder militar reservava-se o poder da tutela da constitucionalidade, como aliás veio a acontecer. E portanto, isto para o Sá Carneiro, que era um democrata de gema e que tinha já sofrido antes de 25 de Abril por criar a democracia que os outros não queriam, e agora via isto para ele era uma coisa completamente inaceitável. Ele disse, quem contactou com ele por esta altura, estando ele fora, ele depois até foi para a Espanha, ele dizia, não, eu não aceito, isto não é possível. Ele era completamente intransigente, era um tipo brilhante, era um tipo que
via as coisas, parece que mais cedo, tinha uma certa capacidade profética de adivinhação, dizia as coisas mais cedo, porque analisava bem. Quando começava a falar, a gente olhava nos comícios, toda a gente com muita atenção para ver se seguia o raciocínio dele, porque era sempre muito a raciocínio de advogado, trás, mas acreditar nisto não acreditava. Bom, a verdade, depois ao verão quente, tudo isto se acelera. Nas eleições, antes do verão quente, o PPD fica em segundo lugar, com 81 deputados, para nós em 250. Sem líder, sem estrutura, sem dinheiro, sem apoio internacional, isto é da ordem do milagre. Isto foi porque era um partido de bases e porque havia esta energia que estava no PPD, era a energia que estava na população, não era uma coisa diferente. O povo estava muito envolvido nisto. Há aquela célebre cena no Alentejo dos militares da GNR que tinha que mandar fazer todos os dias o ponto da situação e escrever. E então dizia, hoje o povo invadiu a herdade de não sei quantas. Depois, passados uns dias, hoje o povo invadiu a herdade de não sei quantas. Depois, passados uns dias, o homem da GNR escreve, o povo anda esquisito. E realmente o povo andava esquisito, porque estava a fazer coisas que nunca se tinham visto, coisas que nunca se tinham pensado, nunca ninguém tinha pensado fazer. E, portanto, era este o ambiente. E foi neste ambiente que se criou o PPD, foi este ambiente que o Sá Carneiro permitiu que existisse, criou-se à volta dele porque ele era muito carismático. Ele saiu, voltou, mas antes de voltar tivemos que passar por esta cena toda, ainda tivemos que passar pelo verão quente. Quando cai, tivemos que passar por uma substituição da liderança transitória, porque estávamos com uma Magalhães-Mota, mas era de empréstimo, e vamos escolher num Conselho Nacional quem é que a gente escolhe, o Emílio Guerreiro, que era uma pessoa que também pouco tinha a ver com o povo português, quer dizer, era um aventureiro, um homem extraordinário, um resistente, um valente, um corajoso, mas um bocado aventureiro. E, portanto, é com este homem que a gente faz o verão quente. Portanto, imaginam o que é que isto foi. É claro que o Mário Soares limpa completamente o apoio popular no verão quente, por razões óbvias, tinha um carisma enorme, tinha toda a gente à sua volta e nós estávamos nisto. Mas foi, quando queres, manda-me calar. Tem que ser mais rápido. Não faz mal. Então eu acabo por aqui só para dizer, resumindo e concatenando, Sá Carneiro saiu, Sá Carneiro volta em setembro, outra vez com um partido dividido, e essa noite da estalagem em Via Norte, em que ele volta ao partido, depois de todas estas andanças, depois de já ter havido a demissão do Vasconcelos, depois de já ter havido o pronunciamento de Tanques, depois das coisas estarem a virar e se estar a formar o sexto governo, ele regressa a um Conselho Nacional, e sobre esse Conselho Nacional eu falo depois, que é talvez um dos momentos, para mim, mais importantes na minha vida política. Desculpa-me ter demorado tanto tempo, mas as coisas vêm umas atrás das outras. Bem, antes de mais queria agradecer ao José Pacheco Pereira, claro, o convite, mas mais do que isso, porque eu quando andei a escrever um livro sobre o Sá Carneiro, passei uns dias no arquivo e foram dias felizes, não é? Muitos papéis, muita coisa, e foi de uma grande generosidade. E se calhar um dia quando deixar de estar assim numa vida mais agitada, mas apesar de tudo é bom hoje poder estar a falar sobre outras pessoas que não aquelas que nos andam aqui a ocupar os dias. O José Pacheco Pereira disse aqui logo no início uma coisa que costuma referir muito e que de facto é muito impressionante, que é o pouco tempo de vida política que Sá Carneiro teve. Bom, de vida, mas de vida política. Tudo aquilo é muito curto, é impressionantemente curto, realmente. E já o tinha ouvido a referir isso há pouco tempo, já não lembro exatamente onde, e estava a pensar um bocadinho sobre isso e sobre o facto de facto ter sido um tempo curto, mas mesmo assim para Sá Carneiro tudo aquilo ter sido demasiado longo, porque a principal característica política e até me parece pessoal dele, mas enfim, vamos deixar o Freud para outro dia, era esta pressa que se intui também ouvindo a Helena Roseta. Ele de facto tinha muita pressa e essa foi a principal qualidade e o principal defeito político dele.
porque, enfim, antes do 25 de Abril, quando ele foi convidado para ser deputado na Assembleia Nacional, e convém sempre evitar olhar para a história do momento em que estamos para trás, não é? Porque quer dizer, nós sabemos o que é que aconteceu, sabemos que estávamos ali no começo dos anos 70 e que pouco tempo depois iria haver o 25 de Abril, mas quer dizer, Sá Carneiro, quando aceita ir para a Assembleia Nacional, não fazia a menor ideia que ia haver o 25 de Abril, em 74. Por isso, o que ele sentia é que era preciso tentar arranjar uma saída para o que havia, para a ditadura. E ele já aí mostrou, enfim, ele era, muitos dos outros deputados da chamada ala liberal o consideravam intratável, e essa era só uma das qualidades dele, porque ele de facto não ficava à espera dos outros. Algumas dessas pessoas contam a história de que eles se juntavam em casa do Mário Pinto, no Porto, ou em casa de outras pessoas, ficavam a discutir o que é que iriam fazer na semana seguinte na Assembleia Nacional, estavam a debater que projetos apresentavam, que projetos é que não apresentavam, e o Sá Carneiro chegava à meia-noite, despedia-se, ia-se embora, e depois no dia seguinte aparecia com projetos escritos, e quem quisesse, vinha. Quem não quisesse, não vinha. E essa pressa que ele tinha teve a vantagem, parece-me, de mostrar ao país de que naquela altura, antes do 25 de Abril, que alguma coisa se mexia. Ao mesmo tempo, acho que foi problemática porque depois da morte de Pinto Leite, que era o grande líder da ala liberal e o homem que era capaz de talvez ajudar, eventualmente, Marcelo Caetano a navegar numa direção de uma mudança efetiva, quando Pinto Leite morre e Sá Carneiro fica como o líder de facto da ala liberal, percebe-se que essa pressa que ele tinha era demasiada para o Marcelo Caetano e para a possibilidade que o regime tinha de se autorregenerar. Portanto, ele, em certo sentido, ele falha como líder da ala liberal por causa desta velocidade. E ele acaba por renunciar em 73. Lá está. Eventualmente terá sido uma falha política, poderíamos pensar, o não ter paciência. Certo, foi uma transigência. E depois acaba por ser uma vantagem, porque quando se dá o 25 de Abril, ele pode dizer que rompeu, não é? E, portanto, a pressa dele, vamos sempre andando neste equilíbrio. Depois do 25 de Abril, logo depois do 25 de Abril, ele vai para o governo, lá está, do Palma Carlos. Ele, suspeito, enfim, penso que não há papéis absolutamente definitivos, não é? Mas eu suspeito que ele foi um dos principais motores da tentativa de Palma Carlos de acelerar, não é? Uma legitimação. Qual era o problema? Ele sentia que a cada dia que passava os militares iam acumulando cada vez mais poder. E apesar de haver a tal promessa de eleições, enfim, primeiro constituinte ao fim de um ano e depois legislativas ao fim de 2, ele achava que isso era demasiado tarde, não havia tempo. Eu suspeito que ele achava que não íamos chegar lá, não é? Não ia ser possível chegar lá, ia haver um golpe antes que ia impedir isso. E por isso, enfim, ajudou a planear o chamado golpe Palma Carlos. Enfim, quem criticava chamava-lhe golpe, quem apoiava chamava-lhe plano, que era esta tal inversão completa do ciclo que estava pensado, não é? em que haveria primeiro uma Constituição, que era referendada, e depois uma eleição rápida do Presidente da República, que na realidade não era eleição nenhuma, porque, obviamente não era uma eleição verdadeira, em que houvesse uma verdadeira escolha. A primeira de antes também não foi, mas enfim, não vamos entrar aí. E em que depois, só muito mais tarde, é que haveria eleições legislativas e, portanto, a legitimação dos partidos viria muito mais tarde. E esta pressa era uma pressa para tentar impedir aquilo que poderia ter sido uma ditadura, enfim, de esquerda, mas, aqui mais uma vez, foi uma qualidade ou foi um defeito? Não é? A verdade é que aquilo não correu bem e criou problemas. E a verdade também é que se aquilo tivesse corrido bem,
o regime ficaria nas mãos de Spínola, que, como nós viríamos a perceber mais tarde, quer dizer, estava muito longe de ser a pessoa sensata e com a capacidade de manobrar o regime até à democracia. 25 de novembro, Helena Roseta já lembrou a forma como o Sá Carneiro estava a olhar para as tentativas de conciliação. Mais uma vez, ele achava que era uma perda de tempo. Claro, havia uma questão teórica de lhe parecer impensável ficar-se nas mãos de militares num período transitório, mas ele achava que o país não tinha tempo para um período transitório e, por isso, realmente houve o Patrício Gouveia e o António Rebelo de Sousa foram à Espanha tentar convencê-lo que era preciso dar algum apoio ao documento dos 9 e ele resistiu até ao fim. Não é? Ele não queria aceitar o documento dos 9, ele mandou 2 entrevistas para Portugal a dizer que não apoiava de maneira nenhuma aquilo. O Balsemão, a dada altura, não publicou uma das entrevistas, arranjou forma de não publicar as entrevistas para haver tempo para o convencer, não é? E depois acabou, ele só se convenceu quando um dia o António Patrício Gouveia entra por casa dele em Espanha a correr a dizer desmantelaram a 5ª Divisão. Portanto, como está a ver, isto vai lá. E ele, muito, muito a custo, aceitou contemporizar de alguma maneira. Depois deu-se o 25 de novembro, mais uma vez pressa. Ele não queria estar a acomodar o Partido Comunista no governo, não queria... atenção, isto é diferente de querer ilegalizar o Partido Comunista. Ele não queria o Partido Comunista no governo, precisamente, não queria fazer... Achava que o país não tinha tempo para estar a fazer cedências naquele momento ao Partido Comunista e aos militares, que depois demoraria 5, 10, os anos... sabe-se lá quantos anos a recuperar. Ele achava que isso ia levar a um atraso do país e da economia portuguesa que era muito difícil de recuperar. Ele, nesta pressa, felizmente, tinha, vou usar uma expressão que se usa hoje em dia, uma linha vermelha, que era a luta armada. Se calhar a Helena Roseta, no partido, há de ter visto, ouvido ou intuído a existência de um grupo dentro do partido que estava a preparar a luta armada. Comandados pelo Emílio Guerreiro. Bom, eu imagino que o Emílio Guerreiro estaria... Não se vê porque estão-se a tapar ao documento que propõe depois do 11 de março a passagem para a clandestinidade e a criação de um grupo que na realidade é um grupo de luta armada. Não, mas isso existiu. O grupo existiu. Mas ele, quando voltou, disse... Era o Ângelo, era o Castro Caldas, era o Zé Luís Ramos, era essa gente toda. Era principalmente E o as Castro armas Caldas. estavam na Figueira da Foz. Precisamente. E ele, apesar de ter pressa, travou isso. Não é? Ele voltou e disse que isso era impensável. Com ele, não. Quer dizer, era impensável. E tentaram convencê-lo muitas vezes a fazer isso. Ele, quando volta também, há uma história engraçada de um encontro dele com o Mário Soares, que durou, acho que menos de 10 minutos. A Helena Roseta estava a contar, e muito bem, como Mário Soares ganhou o grande papel de condução do processo político que conduziu ao 25 de novembro e de resistência ao PCP. Sá Carneiro estava fora, doente, a dada altura também com uma depressão, em Espanha, e ele regressa, eles encontram-se os dois numa casa abandonada na Estrela para ver como é que poderiam trabalhar em conjunto. O Mário Soares começa a lhe explicar todas as dificuldades que houve, isto foi difícil, aconteceu isto, aconteceu aquilo. O Sá Carneiro fica calado e eu nem quero imaginar a cara de Mário Soares. E o Sá Carneiro diz-lhe, a culpa é sua. O senhor é que... Esteve aqui a contemporizar com isto, esteve a aceitar isto, nós não podemos estar aqui a perder tempo com isto, nós temos que resolver isto rapidamente. E foi-se embora. E ficou Mário Soares. Mas, portanto, ele achava que Mário Soares não tinha pressa suficiente. E depois, ao longo de 77, 78, 79, ele tinha uma obsessão com
uma revisão constitucional o mais rápido possível. A dada altura ele achou que só através de uma revisão constitucional, mais uma vez referendada, é que seria possível ultrapassar os travões que lhe estavam a ser postos para a democratização plena do regime. Fez um projeto com o Marcelo Caetano, disparado, com o Marcelo Rebelo de Sousa, com o Pedro Santana Lopes, porque para ele aquela era a chave da aceleração do processo de democratização. Nunca conseguiu convencer o partido, ganha as eleições e, mais uma vez, nas eleições, enfim, ele morre a tentar uma última aceleração, que era, enfim, ele ganha uma maioria absoluta, uma segunda maioria absoluta, o presidente Yanes, Conselho da Revolução, ele tenta, enfim, a medida mais simbólica é a tentativa de alterar a lei de limitação dos setores. Ele tenta uma vez, duas vezes, três vezes, e o Conselho da Revolução chumba, com argumentos. Enfim, na altura o Conselho da Revolução também era Tribunal Constitucional, entre aspas. O último chumbo até é contra o presidente Yanes, que até achava que aquilo era um bocadinho demais, e perante isto, Sá Carneiro convence que só há uma última forma de sair daquele impasse e de acelerar definitivamente a mudança, que é, através da fórmula célebre, um governo, uma maioria, um presidente. Que muita gente, na altura, não compreendeu, acharam, mas este homem quer o poder todo. E ele tentava explicar-lhes, não é isso, é que nós temos um governo de uma maioria e não conseguimos fazer nada. Porque o Presidente tem um enorme poder, isto foi antes da revisão de 82, portanto, ou nós temos um Presidente que nos ajuda a mudar a Constituição já. Mais uma vez, nós hoje sabemos que houve uma mudança na Constituição em 82, ele não estava em 82, ele estava em 79, ele não estava a ver um caminho, não é? Nós sabemos que ao fim de 3 anos houve, mas ele não sabia. E, portanto, para acelerar isso, ele achava que não ia ter força para forçar a mão de Ramalhianes, como acabou por ser feito por Balsemão e por Soares. Ele achou que não ia ter essa força e, portanto, precisava de um presidente. E por isso é interessante ver como ele, ao longo da vida política, tentou sempre ligar o turbo no país, apesar de estarmos a falar de, enfim, em democracia de 74 a 80, não é? Estamos a falar de 6 anos, e tudo isto surge, ele teve algumas conversas com algumas pessoas sobre isto, e tudo isto surge de um acidente que ele teve em 73, teve um acidente de carro com o irmão, ficou gravemente ferido, aliás, os problemas depois, mais tarde, que ele veio a ter, surgiram também aí, os problemas físicos. Ele praticamente morreu, toda a gente achou que ele ia morrer, e ele dizia que foi a partir daí que ele ficou a sentir que não tinha tempo a perder. Atenção, eu não estou a falar daquela mitificação do ia morrer novo, não é? Mais uma vez, ele não sabia que ia morrer novo, não é? Pronto. Mas esta ideia de que a qualquer momento isto desaparece. E por isso, ou fazemos isto muito rapidamente, ou eu não sei se vai ser possível. E acho que o tempo condensado, juntamente com esta noção de urgência, são uma chave interessante para perceber as qualidades e os defeitos de Sá Carneiro. Muito bem. Conseguem ouvir bem sem microfone? Que é pouco cómodo. Bem, antes de mais quero agradecer... Não é preciso. Agradecer muito o convite. Eu tinha dito, quando recebi o convite, que isto era um erro de casting, não é? Perante alguém que privou de perto com Sá Carneiro e quem o estudou longamente, eu não teria muito a acrescentar. De qualquer forma, já vos vou explicar o que é que eu vos vou tentar dizer, tentando não repetir demasiado o que foi dito anteriormente, mas não quero deixar também de começar por salientar 2 questões, sobretudo importantes para os historiadores. Apesar do êxito que há 2 décadas atrás tiveram as biografias, atualmente temos outra vez uma tendência para apagar o ator na história, o autor individual, e portanto, uma certa repulsa
por estudar perfis e percursos de vida como este de Sá Carneiro. Isso faz com que, se nós formos analisar o que são as histórias, as nossas histórias recentes, do 25 de Abril e depois da consolidação democrática, tirando Mário Soares, que teve atrás de si uma grande máquina que promoveu também a sua imagem, a parte do mérito próprio, como é evidente, muitos outros atores foram apagados. Eu faço sempre um teste, que eu sou professora de alunos do primeiro ano de licenciatura de jornalismo, portanto, teoricamente, alunos curiosos, não é? Que leem informação, e pergunto, por exemplo, sabem quem foi Ramalhianes? Sim, o último presidente da ditadura. Pronto, e, portanto, as figuras não sabem quem foi Sá Carneiro, as figuras foram-se apagando e Mário Soares, como digo, será a grande exceção. No caso presente de Sá Carneiro, isso percebe-se muito bem no que foi a construção da sua memória e da sua figura, ou seja, nós temos ali os anos 80 até o ano 2000, em que, beneficiando da conjuntura política também, houve, e também da forma trágica como morreu, houve um impulso da sua figura e um investimento na produção de testemunhos, de biografias e de estudos sobre a figura em causa, mas nas 2 décadas seguintes, até aos dias de hoje, verificamos uma tendência precisamente contrária e, portanto, um apagamento, apesar do trabalho para trás feito por alguns historiadores de renome, como Vasco Pelito Valente foi um dos primeiros a apresentar, a estudar e a analisar a figura de Sá Carneiro, esse estudo foi abandonado nos últimos anos. O Dr. Pacheco Pereira tinha-me pedido que falasse um pouco sobre o contexto da Revolução e, tendo em conta o que esperava que fosse dito, o que é que eu procurei fazer? Percorrer um pouco das intervenções políticas de Sá Carneiro nos anos de 74 a 76 para destacar algumas tendências. Eu vou ser muito sintética, eu trago muitos apontamentos, mas vou tentar ser sintética. E a primeira ideia de base com que ficamos, percorrendo só a sua intervenção e o seu discurso político, é que ele não foi apenas um homem do seu tempo e um protagonista importante, não apenas na ala liberal e durante a fase marcelista, como depois na Revolução e na consolidação democrática, como foi também um dos homens que ajudou a dar tempo à democracia. Ele foi fundamental para que a democracia acontecesse no período em que aconteceu. Ele, logo no primeiro congresso do PPD, que já foi aqui referido, em novembro de 74, ele diz, e cito, a democracia, difícil de conquistar, é ainda mais difícil de defender e de institucionalizar. E este vai ser um dos motes do seu discurso e da sua intervenção neste período. Analisando este discurso, os seus discursos e as suas intervenções, eu consegui definir pelo menos 6 etapas. E quais são 2 ideias que atravessam todas estas etapas, já foram aqui referidas. Essa capacidade de antecipar as questões, de definhar as questões e a pressa. E, portanto, ele é muito precoce a denunciar muitas questões e a colocar questões que mais tarde lhe acabarão por dar razão quando são colocadas. Ou seja, vou referir muito brevemente qual foi a sua posição inicial quando caiu a ditadura, as primeiras críticas ao poder militar que ele faz logo no verão de 74, foi mais que pioneiro nessas críticas que só um ano mais tarde se generalizam. Depois, a sua insistência na defesa do sufrágio, da legalidade democrática e a rejeição daquilo que se chamava a Revolução Permanente. A contestação aberta ao poder militar a partir da questão da unicidade, a partir de janeiro de 75. Depois, a ruptura no verão de 65, o documento 9, a autocrítica revolucionária do COPCOM e, finalmente, o confronto direto e óbvio e o pedido de revisão do pacto que antecede o 25 de novembro e depois o mês de dezembro de 75. Em suma, como eu dizia, uma figura, como foi dito, que tem pressa e que faz as coisas precocemente. Ele é precoce na contestação ao poder militar, é precoce na defesa intransigente do sufrágio e da importância do voto, é precoce na rejeição da legalidade revolucionária, é precoce na aposta da via da social-democracia. Eu não vou desenvolver este aspecto, mas é uma vertente muito, muito importante do seu discurso. E depois, no pedido de uma redefinição do papel das Forças Armadas, que não deviam ser o motor, mas sim um garante da democracia. Há um aspecto muito interessante, eventualmente o Miguel poderá contar melhor do que eu, que é a forma como ele acolhe o 25 de Abril, não é? Sempre com muita pressa, os muitos contactos que faz com Lisboa, a rapidez com que se constitui o PPD, é inusitado, não é? A forma tão
tão rápida como o partido se constitui, e é muito interessante que ele é um dos primeiros políticos a dar uma entrevista na televisão. E nessa entrevista eu destacaria 2 ideias, é de 27 de abril. Primeiro, o apoio claro à Junta de Salvação Nacional e ao programa do MFA. Ele diz claramente nessa entrevista, neste momento está já publicado o programa da Junta, ao qual adiro inteiramente. E ainda nessa entrevista ele fala no que é que deveria vir a seguir, e ainda não estamos no plano de Paulo Carlos, e ele diz que é preciso preparar um projeto de Constituição, é preciso submeter esse projeto a um plebiscito, é preciso eleger um Presidente da República e uma Assembleia Legislativa. Depois é que se alteram as questões. Finalmente, ainda nesta primeira fase, abril, junho de 74, ele apresenta a democracia como fundamental para a descolonização. Um dos militares que estudei foi o Mel Antunes, e digo sempre uma frase de Mel Antunes, que é: democracia e descolonização são 2 faces da mesma moeda. Sá Carneiro também o disse logo nos primeiros momentos a seguir ao 25 de Abril, e diz ele, e cito uma entrevista dele ao Jornal de Notícias logo nos primeiros dias de maio de 74, é em democracia, aqui na metrópole e lá, que o problema ultramarino haverá de ser resolvido. E depois fala na necessidade de reconhecer o direito à autodeterminação dos povos. E diz também que a democracia é uma meta, é outra ideia central destes primeiros meses, dizendo, referindo-se à sua intervenção no primeiro governo, é outro aspecto muito interessante, eventualmente a Helena conhece melhor, que é como ele descreve que era o primeiro governo. As reuniões intermináveis e que depois não legislavam nada, em que cada um defendia os seus interesses e saía das reuniões de governo para atacar o próprio governo. Pronto, ele tem entrevistas muito, muito interessantes em que fala desse aspecto. Ele diz que nesse governo, nesse primeiro governo provisório, se deviam abstrair das suas posições partidárias e concentrar-se na institucionalização da democracia. Em suma, qual é a posição dele nestes meses de abril a junho de 74? Apoio ao MFA, mas com um objetivo, com uma meta clara: devolver o poder ao povo por via do sufrágio e da Constituição. E é dos primeiros que o diz de forma inequívoca. Como já foi dito, ele participou no primeiro governo provisório e foi um super-ministro do Paulo Carlos, não é? Era um ministro sem pasta e acabou por ser o ministro adjunto do primeiro-ministro, e ele, como também já foi dito, vai avançar com propostas para reforçar a componente civil e democrática das instituições. Já foi falado o golpe Paulo Carlos Spínola, e isso vai abrir o primeiro período difícil de Sá Carneiro durante a Revolução. É um verão muito difícil, não o de 75, começa o de 74, um verão muito difícil. Ele está isolado, começa a ser conotado com Spínola, e essa tendência agrava-se com o 28 de setembro, perde influência dentro do próprio partido. A questão com o Sá Borges, não é? Pelo menos as evidências revelam isso. A partir desse momento, durante os meses de julho a outubro de 74, nós vemos que ele é o primeiro a fazer de forma clara e bastante corajosa uma crítica ao poder militar. Qual é o mote? O crescimento do número de militares no segundo governo provisório. Sabemos que de um ministro militar, que era o ministro da Defesa, passamos a ter metade do executivo, eram 7 ministros militares, quase todos muito próximos do MFA. E, portanto, ele alerta claramente, logo numa entrevista ao Expresso, em julho de 74, contra esse predomínio dos militares no governo. Ele diz que trata-se de um governo militar e será que há uma democracia militar? Deixa no ar esta questão. E também neste contexto defende mais uma vez as eleições e o pluralismo, é outra das ideias que ele defende. Há uma frase num comício, num primeiro comício em outubro de 64 do PPD, que ele diz: unidade pluralista em torno do Presidente da República, do MFA e do Governo, não uma unidade forçada igual à das ditaduras, não é? Contestando um pouco os motes que se ouviam na rua. Finalmente, ainda em 74, nesses meses a que normalmente os autores não dão nenhuma atenção, que são os meses de novembro e dezembro, e que a meu ver são determinantes, sem eles não explicamos o 11 de março, não explicamos as primeiras eleições. E porquê? Entre os vários debates que estão em curso, um deles é devem ou não realizar-se eleições, havendo, como já foi dito, muitos que olhavam de uma forma paternalista ainda para o povo português, dizendo que depois de 48 anos de ditadura não tinham maturidade para escolher livremente o seu governo. E o Sá Carneiro, o que é que ele faz neste período, finais de 74?
uma insistência sistemática no calendário eleitoral que o MFA tinha definido. No prazo máximo do ano têm que se realizar eleições, porque essas eleições, diz ele nas várias intervenções, são fundamentais para institucionalizar a ordem democrática. Numa entrevista à Vida Mundial, precisamente em novembro, ele diz, e cito, o adiamento das eleições poderia acarretar a quebra de confiança no próprio MFA. Portanto, joga aqui habilmente com esta questão do prestígio do próprio movimento. Ele critica também, mais uma vez, sucessivamente, a chamada legalidade revolucionária e insiste, como já disse, na defesa do Estado de Direito. Finalmente, neste período, é muito interessante ver o conceito de democracia que ele apresenta, que é um conceito de democracia muito moderno e muito avançado para aquilo que era, na prática, o baixo grau de politização dos portugueses. Não como paternalismo, mas, de facto, existia. E que ele diz que ele defende uma democracia política, económica, cultural. É um dos primeiros que fala de uma forma integrada desta democracia. Nos primeiros meses de 75, ele deixa bem patente não só a pressa, mas também a capacidade de antever os rumos que a Revolução estava a tomar. E o mote, a meu ver, ou o que o provoca o clique e a radicalização no seu discurso terá sido a unicidade sindical, não só a luta que existiu entre partidos políticos, mas também a posição que o Conselho dos 20, ou seja, que os militares assumiram neste contexto. Ele diz que para o PPD a unicidade só poderia ser aceita mediante um plebiscito, sendo os trabalhadores de todo o país a decidir se queriam uma ou várias centrais sindicais. Rejeita, mais uma vez expressamente, um governo exclusivamente militar e, sobretudo, denuncia a radicalização do MFA neste período. A pergunta, um regime de governo militar é o caminho que nós queremos seguir? É uma das perguntas que transparece em várias das suas posições públicas neste período. Ou seja, qual é a percepção que nós temos através das suas intervenções? Que a partir de janeiro há claramente uma inversão na sua posição e um caminhar para a ruptura, testando ou antecipando em muito aquilo que líderes como Mário Soares farão a partir de maio, já depois de conhecido o resultado eleitoral. Já se foi falado a questão do verão de 75, dele estar doente, dele estar descrente, não é? E dele estar longe do país. Mas ele intervém mesmo assim através dessas entrevistas, de que também já falaram, algumas censuradas, não é? Não chegaram a ser publicadas, sobre o que está a passar, e ele faz um diagnóstico muito severo da situação no país. Quanto aos perigos de uma ditadura de esquerda, eu não resisto em citar-vos uma das suas posições nesse verão de 75, completamente contra a corrente dominante, dizendo ele, e cito, para mim, o marxismo e o leninismo são incompatíveis com a democracia pluralista e com o respeito pelos direitos e pela liberdade das pessoas. Não há, nem nunca houve, socialismo marxista democrático. Já foi dito a posição dele sobre o documento dos 9. Numa entrevista ao Jornal Novo, a tal de finais de agosto, ele acaba por dizer que é o mal menor, um pouco como Mário Soares diz à Maria João Avilés, que assinou de olhos fechados, não é? Porque era a garantia possível de eleições livres e de pluripartidarismo, mas ele é muito crítico, sobretudo em relação ao documento do COPCOM, contra o poder das bases, o poder popular, como o documento do COPCOM preconizava. E justifica também, de forma muito interessante, não vos vou amassar, a saída do PPD, do quarto governo provisório, justificando que saiu, e saiu muito bem. E, eventualmente, já devia ter saído antes, dado o rumo que as coisas... Exatamente, dado o rumo que as coisas estavam a assumir. Finalmente, antes que desespere, última fase, outubro, dezembro de 75. É muito interessante que, mais uma vez, ele antecipa. Há muitas frases, eu tenho estudado sobretudo dos militares, que eu atribuo a militares ou então a membros e deputados como o Souto Maior Cardia do Partido Socialista que contestaram intervenções dos militares, mas a verdade é que ao fazer agora esta investigação, e obrigado por me obrigar a fazer este trabalho, eu percebi que ele antecipou algumas das posições, por exemplo, que o Souto Maior Cardia vai assumir a seguir ao 25 de novembro. Principais posições nestas vésperas e imediatamente depois do 25 de novembro. A defesa do poder civil e do papel do MFA como garantes
e não como motores da política, é dos primeiros a insistir, desde o regresso, desde setembro, é dos primeiros a insistir, dizendo, como já referi, que não há democracia militar. Em segundo lugar, a proposta de revisão do Pacto MFA-Partidos vai se tornar tema cotidiano depois do 25 de novembro, mas ele fez-o antes do 25 de novembro. Numa entrevista ao Expresso, ele diz logo que é preciso, para garantir a democracia, que o pacto seja revisto e que o poder seja transferido, de facto, para os civis. E também uma palavra sobre a posição dele sobre o PCP. Há muitas histórias sobre as negociações para o 6º governo provisório. Não é? Mário Soares é daqueles que recorda que, ironicamente, tinha que mediar as conversas entre Sá Carneiro e Álvaro Cunhal, porque eles não se falavam. Não é? E sobre o PCP, ele diz que o PCP, apesar de estar no governo, esteve sempre contra o 6º governo, e disse-lo publicamente, e, portanto, diz ele que seria menos nocivo fora do governo do que dentro dele. Em suma, sufrágio, poder civil, partidos como expressão da soberania popular. Em conclusão, sobre o discurso de Sá Carneiro neste período de 74-75, Sá Carneiro é dos primeiros a apoiar claramente o MFA, mas, como disse o Miguel, e muito bem, traça desde logo linhas vermelhas, não é? Como dizemos agora, as eleições, o Estado de Direito, a hegemonia do poder civil. Diz ele, é imprescindível o sufrágio, não há democracia sem respeito pelo povo. Há essa precocidade na contestação ao poder militar e, em 75, essa defesa da social-democracia como a única via que combina, em seu entender, a igualdade com liberdade. E termino com uma citação dele, a social-democracia é desejável para Portugal. Igualdade sem violação da liberdade. Muito obrigada. Peço desculpa deste rigor, mas para garantir que a discussão se faça dentro do tempo que nós temos, eu não direi nada de especial a não ser duas coisas. Uma é o material que nós temos ali não chega a 20%, 30% do conjunto material do espólio de Sá Carneiro. Portanto, há muita coisa que eu tive oportunidade de ler e que, em alguns casos, aprofunda a documentação que aqui existe ou então acrescenta novos dados. Há uma coisa básica. Há uma enorme consistência política no pensamento de Sá Carneiro que é absolutamente excepcional. Soares não tem. É natural que um político em democracia tenha uma componente experimental e oportunista. Oportunista sem ser no sentido negativo, no sentido da ciência política. No caso de Sá Carneiro, as ideias, como aliás se viu pelas 3 intervenções, são muito consistentes e neste período pequeno não sofrem nenhuma alteração. Há aspectos. Há outro homem que também tem muita importância, que um dia aqui o Arquivo Efêmero há de tratar de homenagear como deve, que é Souto Maior-Cardia. Souto Maior-Cardia é um caso também excepcional neste período, mas fica para outra altura. Um dos aspectos mais relevantes desta consistência, que apareceu aqui nas intervenções dos 3, e é a vontade de perceber que a democracia é essencialmente assente num poder de caráter civil. E, portanto, numa revolução que tinha, ou melhor, num golpe que tinha sido feito por militares e numa revolução que se seguia esse golpe, que tinha radicalizado os próprios militares, muitos deles sem qualquer formação política. Há aqui um elemento também que é o caso do Otelo, que é o que eu conheço melhor, porque nós temos, enfim, o espólio, ele vai à Suécia bem social-democrata, ele vai a Cuba bem revolucionário, mas isso é um pouco característica de muita gente, quer do movimento operário, quer do movimento sindical, que não tinha experiência política anteriormente e que o 25 de Abril empurrou pela liberdade para uma assunção de posições políticas que muitas vezes não tinham grande consistência. Isso era inevitável. Ao fim de 48 anos de ditadura, isso era absolutamente inevitável. E é evidente que isso depois explica muitos excessos do chamado PREC, e ao mesmo tempo também como de alguma maneira, sem grande conflitualidade, muito desse radicalismo desaparece
nos anos seguintes, ou sobrevive apenas por razões que têm a ver com a composição social dos partidos, em particular do Partido Comunista Português, que é um dos partidos que mais sobrevive à crise dos partidos comunistas na Europa, porque tinha uma base social determinada. Não era o caso do francês, do italiano, do espanhol, desapareceram em meia dúzia de anos e, apesar de tudo, o Partido Comunista continuou sempre enfraquecendo, sempre diminuindo, mas com uma vitalidade que só pode ser comparável ao do Chipre, o AQEL, e ao Partido Grego e ao Partido Finlandês, que eram partidos que tinham bases sociais em setores da população que estavam a perder com a modernização do sistema produtivo, como é o caso em Portugal. Depois há outros aspectos que nós, se tivermos tempo, ainda iremos discutir, não hoje, que são pouco conhecidos, alguns que eu conheço mais diretamente, que é o papel da extrema-esquerda na colaboração com o PPD, no caso do PCP-ML, e na colaboração com o PS, no caso do MRPP. A história aí também é... Há setores da extrema-esquerda que, contra o Partido Comunista e contra a União Soviética, mantêm uma relação instrumental e operacional com esses dois partidos. O caso, é preciso, convém não esquecer, que o MRPP foi preso em massa neste período e que vários partidos foram impedidos de concorrer às eleições, como a OC e outros. Bom, mas isso é uma história que também é pouco conhecida. Eu nunca conheci pessoalmente o Sá Carneiro, enfim, conheci-o de vista na livraria Divulgação no Porto, depois a livraria Leitura, mas conheci muito bem o seu associado de escritório, o Armando de Azevedo, que aliás esteve no Porto nesta exposição, e que era o homem que fazia ligação nas iniciativas, juntamente com António Maria Pereira mais tarde, em iniciativas que punham em causa o papel da União Soviética, como as audiências Sakharov e outras contra o social-imperialismo soviético, que era a fórmula que se usava nessa altura, e em que o PPD esteve bastante envolvido, a Natália Correia e mais uma série de gente do PPD estiveram envolvidos. Mas isso fica para outra altura. Agora, aqui, se nós quisermos ver os grandes passos para a democratização depois do 25 de Abril, o primeiro é, sem dúvida, as eleições para a Constituinte. Aliás, é uma vergonha que a resolução de comemoração do 25 de novembro não faz referência às eleições para a Constituinte. Ela foi depois alterada para falar das eleições de 76. As eleições de 75 são fundamentais, porque deram a compreender a muitos militares que a rua era diferente do voto. E isso é um elemento que influencia particularmente o Grupo dos Nove e muitas outras pessoas. É o 25 de novembro, sem dúvida, tal como ele aconteceu. É a Aliança Democrática, que é a primeira alternativa significativa do poder por via eleitoral, e é depois, já depois da morte de Sá Carneiro, o fim do pacto a afiar partidos, o papel constitucional do Conselho da Revolução e, no meu entender, a eleição do primeiro presidente civil 10 anos depois do 25 de Abril, ou 11 anos, que é Mário Soares. Portanto, estes são os grandes... Só há verdadeira democracia plena a partir do final da década de 80, ou de 85, 86, em que, na primeira volta, Soares ganha a todas as tentativas de manter um resto de movimentos de base, como a Pintacilgo, e mesmo, em alguns casos, no PRD, que ele vence eleitoralmente, dando depois um conteúdo à segunda volta bastante diferente daquilo que foi a primeira volta. O Sá Carneiro tem este papel fundamental, mesmo pós-mortem, de chamar sempre a atenção para que não há uma plena democracia sem um poder civil alicerçado nas urnas e no funcionamento partidário. Bom, se os nossos amigos da mesa quiserem conversar uns com os outros ou acrescentar alguma coisa, são bem-vindos e depois, então, passaríamos aos nossos amigos que estão daquele lado, do lado do não poder. De facto, o Estrado... Não, é mesmo assim. Isto é um mecanismo de poder. E aqui, quem manda sou eu. Quando interrompi, desculpem, eu entusiasmei-me, porque são memórias muito fortes na minha vida, as tais decisões do PPD, as dificuldades que o Sá Carneiro tinha para ter maioria à sua volta, quando tinha a maioria dos militantes à sua volta, mas não tinha dentro da direção, foi muito uma experiência pessoal e afetiva que todos nós vivemos,
porque no fundo as rupturas que se dão dentro de um partido, no final do mês de dezembro de 74, de 75, no final do mês de dezembro de 75, sai do partido, saem 21 deputados do nosso grupo parlamentar por discordância com o Sá Carneiro, e portanto nós tínhamos eleitos 81, ficámos com 60 e os outros ficaram deputados atrás de nós como independentes. Portanto, isto logo no primeiro ano de vida, na primeira experiência que o segundo partido teve, que foi uma coisa um bocado difícil, ainda por cima os dissidentes tinham à frente aquele que era o nosso líder parlamentar, que era o Mota Pinto. Foi uma experiência emocionalmente muito difícil, mas democraticamente muito interessante, porque nós conseguimos continuar a lidar com eles, apesar daquele choque. Finalmente, anos depois, o Mota Pinto até regressa, mas apesar daquele choque, nós conseguimos continuar a lidar com eles, e a questão depois coloca-se no fim do processo da Constituinte. Na aprovação da Constituição, vem outra vez a questão de saber se o PPD aprova ou não aprova a Constituição. O grupo que tinha ficado o maioritário e que estava ligado ao Sá Carneiro, embora ele não estivesse na Constituinte, queria saber qual era a posição dele. O Barbosa de Melo transmitiu. O Sá Carneiro achava que nós não devíamos abster-nos na Constituição, porque continuava a existir o tal pacto, continuava a existir o poder militar, e ele achava que não era esse o caminho, com a tal pressa que você retratou muito bem. Os dissidentes diziam que não, temos que votar a favor. O curioso é que nessa noite em que discutimos isso, o grupo parlamentar, os constituintes, que éramos todos bastante novos e tínhamos estado a fazer aquilo tudo este tempo todo e estávamos tão orgulhosos do trabalho que tínhamos feito, não tínhamos nenhuma dúvida que era preciso que o PPD votasse a favor da Constituição. E a intervenção do Pedro Roseta, do Marcelo Rebelo de Sousa, do Mário Pinto, eu não falei nessa coisa, mas assisti. De facto, foi um momento muito importante de clarificação, em que a posição do Sá Carneiro ficou derrotada. No entanto, foi fundamental que a Constituição fosse aprovada. Eu considero que a aprovação da Constituição é fundamental para a consolidação da democracia, a Constituição de 76. Portanto, para além das eleições, evidentemente, que mostraram umas maiorias políticas que nada tinham a ver com as maiorias que estavam não só no poder militar, como também no poder da comunicação social, mostraram outro país que as pessoas não conheciam, e depois a Constituição é uma vitória muito importante, com o desafio que o Henrique de Barros tinha feito: façam uma Constituição que vença a prova do tempo. Parece que venceu, vai fazer para o ano 50 anos, o que é extraordinário. Pensem neste ambiente que eu vos contei e que aqueles que estão mais velhos aqui, que também sabem que a agitação permanente, cisões, falta de autoridade em todas as instâncias, grandes confrontos no Parlamento, até fomos cercados e tudo. Com o meio disto tudo, como é que a gente consegue aprovar por maioria uma Constituição que resiste 50 anos? Eu acho isto uma coisa também extraordinária. É tão extraordinário como as primeiras eleições. É extraordinário isto ter acontecido, porque não era provável que isto acontecesse. E isto, para mim, só acontece porque os deputados estavam na Constituinte imbuídos da ideia que o 25 de Abril tinha sido tão importante, a alegria tinha sido tão grande, a nossa responsabilidade era tão grande que não podíamos falhar. Puxámos para cima, o 25 de Abril puxou-nos para cima, que é o contrário do que está a acontecer agora. Nós estamos a viver um momento de desconstrução democrática e o 25 de Abril está lá para trás, e o que as pessoas estão a ver agora é os deputados não são aquilo que deviam ser, não são. Até podem ser humanamente cada um deles, mas o exercício parlamentar foi-se degradando e está na fase que não corresponde ao que devia ser. Desculpem esta parte, mas esta parte eu queria lembrar, porque de facto Sá Carneiro não queria que fosse aprovada esta Constituição, mas depois, naturalmente, depois na Constituição da AD, batalhou loucamente para que houvesse uma revisão constitucional o mais depressa possível. Ela só veio a ser em 82, ele já cá não estava, mas foi muito importante a ideia do referendo que ele defendia para se fazer o primeiro passo para a construção da AD. O primeiro passo para a construção da AD começam a ser as tomadas de posição do PPM, Gonçalo Ribeiro Teles, a favor do referendo na Constituição, dizendo que o Sá Carneiro estava cheio de razão. E o Sá Carneiro começa-se a aproximar. Na cabeça dele, porque ele via sempre as coisas mais cedo, na cabeça dele não era possível ter um governo maioritário se não houvesse uma coligação. Não era possível. Os partidos tinham que se entender antes por causa do método D'Hondt. O partido tinha ido a votos uma vez, tinha ido a votos duas vezes e não ia ganhar. Antes de se fazer a AD, naquele verão antes de se fazer a AD, o que é que tinha acontecido? Já tinha havido vários governos constitucionais que foram caindo uns atrás dos outros e de repente há um governo independente, cai, depois há outro governo independente que torna a cair, há um terceiro governo independente que é o da Pintacilgo, tudo isto nomeado por Ianes, volta a cair. Isto é o verão de 79 e o Sá Carneiro diz: isto não é possível, nós temos que fazer.
e mobiliza-nos dentro do partido, primeiro com o PPM, isso foi fácil, eles falaram os dois e ficou logo a coisa assente. Depois com o CDS foi um bocadinho mais difícil. O acordo com o CDS acaba por ser feito em minha casa com o Pedro e o Adelino Amar da Costa, que eram muito amigos, a chegar a acordo, e o Amar da Costa a pedir-me a mim para lhe fazer ovos mexidos às 3 da manhã, estava cheio de fome, mas conseguiram. O Pedro e o Amar da Costa eram muito amigos e, portanto, eu, mais uma vez, não era muito especialista naquilo, eu não era capaz de redigir um texto constitucional, portanto, eu estava ali de serviço a apoiar aquelas duas almas que estavam a tentar parir qualquer coisa. Tive outro papel, isso sim, na aproximação, com um grupo que eram só 5, mas cada um deles era um partido, como o Pedro dizia, eram os reformadores. Fui eu que fiz essa aproximação. E como é que eu fiz essa aproximação? Por uma razão muito simples. Em 78, por coisas que acontecem nas nossas vidas, acabei por ficar diretora de um jornal em Lisboa, que era o Jornal Novo. E então eu ia com o Jornal Novo fazer entrevistas a essas pessoas e começava a fazer-lhes perguntas relacionadas com as posições que o Sá Carneiro tomava. Muitas vezes telefonava ao Sá Carneiro e dizia: vamos fazer isto, ou hoje vamos escrever isto, ou vamos fazer aquilo. E conspirávamos os dois, na medida do possível, para que se encaminhassem as coisas nesse sentido. E, portanto, aí foi muito importante, foi numa altura que eu tive uma grande cumplicidade com o Francisco, no sentido de conjugar essas forças, quando aparece num país que estava completamente dividido, depois desses governos todos que tinham caído e de soluções governativas que não tinham funcionado, quando aparece um cartaz com 3 que dizem agora nós temos que trabalhar juntos, que eram de partidos diferentes, aquilo foi uma novidade absoluta. Isso foi logo a vitória da AD. Eram os 3. E o Sá Carneiro dava um protagonismo total aos seus colegas de partido e às vezes também aos reformadores. Protagonismo total. Eu fiz muitos comícios nessa primeira campanha da AD, alguns até jurei para mim que nunca mais voltava a fazer, porque era um praça, olha, o estado das antas. Eu jurei para mim, nunca mais faço uma coisa destas, porque é horrível a gente estar a fazer num estádio, tentar dizer qualquer coisa que ninguém pode ouvir. A única coisa que se pode fazer numa mobilização tão grande de pessoas é algumas palavras de ordem, que todos repetem naturalmente, mas é uma sensação estranha de que a pessoa tem, dizer, se eu dissesse agora aqui qualquer coisa, vamos para ali, eles eram capazes de ir. Eu tive um medo, não volto a fazer nada disso na vida, porque é horrível. Tive medo desse comício, foi um dos maiores comícios do PPD, eu tive medo, do PPD não da AD, que eu tive medo. Mas o que eu vos queria dizer é isto, o Sá Carneiro, nessa altura, para além de ter esta enorme vitória, ter esta visão, esta compreensão, ter em cheio acertado na solução que ganhou pela primeira vez uma maioria absoluta em Portugal, o Sá Carneiro já não era o mesmo Sá Carneiro de 74, 75. O Sá Carneiro estava diferente. E estava diferente por tudo aquilo que viveu, mas estava diferente porque o Sá Carneiro, com a sua maneira de ser frontal e rápida, e tem que ser já, optou por viver com a pessoa por quem se tinha apaixonado, pela Senhora de Cassis. E eu acho que nessa altura há uma certa reconciliação de pessoas, povo comum, que provavelmente achava o Sá Carneiro, então os jornalistas, isso era muito evidente, achavam o Sá Carneiro muito quesilento, estava sempre a fazer crises, ou a ir-se embora por causa de crises, ou a ameaçar que se ia embora por causa de crises, mas aqui não, foi o contrário. Encontram um homem determinado, que põe tudo em causa, que arrisca tudo, porque não prescinde daquilo que para ele naquele momento é mais importante, que era aquela, é a minha mulher e portanto é assim, ou aceitam isto como eu sou, ou eu vou-me embora. Isso era sempre como eu punha as coisas, ou é assim, ou eu vou-me embora. O Sá Carneiro foi-se embora realmente a uma certa altura, por causa disso mesmo, mas retoma, no Congresso, no 6º Congresso de Roma, em 1968, ele retoma o poder depois da gente ter andado ali a pressionar imenso para ele se retomar o poder. É a partir daí que depois se constrói todo o processo da Aliança Democrática, e uma das pessoas que mais o anima nessa retoma do poder é a Natália Correia, que era precisamente a pessoa que tinha sido intermediária entre o Sá Carneiro e a Senhora Cassis. Portanto, há aqui uma história pessoal de ligações, de amizades e de paixão, que está por trás também de qualquer coisa que depois foi extraordinário para o país. Portanto, isto é muito importante. E eu apercebi-me, na altura em que o Sá Carneiro morreu, quando foi o funeral, eu apercebi-me naquele mesmo dia que o Sá Carneiro se tinha transformado num mito. E, portanto, que íamos passar a assistir a uma outra fase, que era quase, como você dizia no outro dia, uma geografia. Realmente, porque foi uma tragédia, evidentemente, mas ao mesmo tempo eu lembro-me de estar na rua, naquelas filas do funeral, e de ouvir uma pessoa atrás de mim dizer: isto é Pedro e Inês. Quer dizer, vão buscar coisas muito antigas da história de Portugal, que mexem no nosso imaginário coletivo.
E o Sá Carneiro ficou no imaginário coletivo, não tanto por aquilo que fez, nem pelas crises, nem por ter feito este ou aquele discurso, mas por causa disto. Era isto que eu queria dizer, era isto que eu queria testemunhar, e é também por isso que ele continua a ser um herói para mim. Só complemento, dois complementos à questão da pressa. Um é o de que ele tinha muita pressa e, vou caricaturar, não é? Vou exagerar, mais ninguém tinha. E a Helena Roseta falou aqui um bocadinho desta solidão permanente. As pessoas olhavam para ele como um chato. Mas este homem, o que é que ele quer outra vez? Mas vai-se demitir outra vez? Mas já não está bom, já não chega, ainda quer mais. E isto, quer dizer, ele, semanas antes de ganhar a primeira maioria absoluta, como o José Pacheco Pereira referiu, foi a primeira vez na história de Portugal em que houve uma transição da oposição para o poder, sem ser por um golpe, por um homicídio, por um assassinato, por nada, foi a primeira vez na história de Portugal em que se pôs um voto e uma pessoa passou. Era da oposição e no dia seguinte era poder. Semanas antes ele perdeu metade do grupo parlamentar. Quer dizer, isto maior solidão do que esta, enfim, foi nesse dia que há aquela célebre frase que ele diz à SNU, nunca me senti tão sozinho e nunca tive tanta certeza de que tenho razão. Não é? E a verdade é que ele, quando morre, ele durante o percurso dele, muitas vezes esteve sozinho entre as elites, mas esteve acompanhado pelos eleitores. Certo. Mas quando ele morre, ele não tem os eleitores, porque ele vai perder a eleição presidencial. E, portanto, na verdade, ele morre sozinho, em que o país não está a perceber qual é a pressa. Só uma segunda ideia muito rápida, que é, enfim, cada pessoa terá a sua opinião, como é evidente, mas só um facto, que é mais do conhecido, mas que nos faz pensar que ele se calhar tinha razão, é que a verdadeira normalização total da nossa economia dá-se só com a revisão de 89, portanto, de 74 para 89, façam as contas e vejam o tempo que passou. Só um último ponto, não tem nada a ver com o Sá Carneiro, que lembrei-me de ouvir a Helena Roseta a falar do medo que sentiu com aquela multidão no Estádio das Antas. Não tem nada a ver com o Sá Carneiro, mas eu, por razões profissionais, tive que ouvir. Eu nunca tinha ouvido na totalidade o discurso de vitória do Mário Soares em 86, em que aquilo é impressionante. Só se vê pessoas, percebe-se que aquelas pessoas estão agitadíssimas, estão crescentemente agitadas, estão prontas para ir desfazer sedes do Freitas do Amaral, e é incrível como é que ele consegue acalmar as pessoas, dirigi-las para o sítio para onde elas devem ir, dizer-lhes o que elas não querem ouvir, mas depois de ouvirem, absorvem, e está na RTP Play ou qualquer coisa assim, um dia em que tenham tempo para isso, eu fiquei impressionado, isso foi dos maiores exercícios, mais impressionantes exercícios de retórica e de capacidade e de poder político que eu já vi. É impressionante como é que ele consegue transformar aquelas dezenas e dezenas, centenas de milhares de pessoas e consegue conduzi-las, lá está, na direção da democracia, da calma, da tolerância. É absolutamente impressionante. Só pequeno nisso, esse é um dos aspectos muito interessantes que está por fazer, que é comparar pelo menos os 4, eu digo que são 4 e não pais fundadores do nosso sistema político, não é? Era interessante ver as suas diferenças, que provoca também como é que eles na memória e na história ficaram, não é? Essa diferença entre Soares e Sá Carneiro, que era tido como muito mais elitista, não é? Provoca, de facto, diferentes recepções de como essas figuras são vistas. Eu se calhar queria aproveitar, eu devia ter dito isso logo no início, para pedir apoio a todas as pessoas que estão aqui, para ver se convencemos a senhora arquiteta Helena Roseta a escrever as suas memórias, porque de facto é cada vez que eu ouço, eu tirei muitos apontamentos, tenho 3 páginas de apontamentos e acho que era uma coisa essencial e portanto a pedir aqui reforços. Última nota. Nessa questão da revisão constitucional, é muito interessante ver também como é que a vertente militar, que é a que eu conheço melhor, continua a percepcionar o Sá Carneiro, continua a ser o inimigo, não é? Aquele que provocou e que arrastou Mário Soares e o PS para uma revisão constitucional nos termos que o Conselho da Revolução não queria, não é? Transmitindo aquela imagem que os estavam a escorraçar do poder, que ainda hoje
os ex-conselheiros da Revolução contestam. Fico por aqui. Muito obrigada. Só acrescentar aqui uma questão. Há muita documentação sobre esse período, dos últimos 6 meses antes dele morrer, das más relações com o Ianes e com o Conselho da Revolução, com muitas notas manuscritas, ali está uma, mas na realidade há várias, das reuniões que ele tem com o Ianes, com notas manuscritas do próprio Sá Carneiro, a correspondência com notas manuscritas também do Ianes, e uma carta muito importante, com cerca de 12 páginas manuscrita, do Adelino Amaro da Costa sobre a situação no mundo militar. São fontes muito importantes de conhecer e de analisar com detalhe. Bom, o poder é vosso. Quem é que quer? Muito bem. Agradeço que digam o nome, para a gente saber com quem está a falar, e se houver mais alguma coisa que seja relevante. Obrigada. Ana Teresa. Ok. Fiquei curiosa para saber como é que foi então o processo de escolha para candidato a Presidente da República, o Soares Carneiro. Houve-se mal. Houve-se. Ok. Pronto. Sim, há pouco na visita guiada, o Dr. Pacheco Pereira falou da questão da relação agora estou para do candidato a Presidente da República, que era o Soares Carneiro, e o Sá Carneiro. Gostava se pudesse desenvolver um pouco, porque me disse na altura que ele não gostava nada do candidato, e fiquei curiosa para saber um pouco como é que foi isso. Muito bem, vamos eventualmente juntar 3 questões e depois distribuí-las. Boa tarde, o meu nome é Eduardo Figueira, parabéns mais uma vez pela exposição, à efêmera e aos voluntários, e fico a aguardar a conversa que prometeu para esclarecer sobre a relação entre o PPD e a extrema-esquerda. O mundo de Sá Carneiro. Sobre a formação do político, a RTP, mais uma vez na RTP Play, tem um documentário biográfico, Um Homem Chamado Sá Carneiro, em que diz que um dos fatores, para além do contacto com a doutrina social da Igreja, que o Sr. José Pacheco Pereira fez alusão na visita guiada de 29 de novembro, o que é facto é que também, no contacto que ele e a primeira esposa, a Isabel, tinham com a Igreja no Porto, sobretudo o Frei Bernardo Domingos, eles e outros casais, eles trabalhavam numa obra diocesana que atuava nos bairros carenciados do Porto. Se me pudessem dar mais informação sobre este trabalho, e não posso deixar de deixar esta nota. Os bairros continuam em Loures, os bairros continuam, infelizmente, em Loures e noutros pontos do país. A classe política visita-os. É tudo, obrigado. Mais uma questão e depois começamos a distribuir. Sim. Mais alguma questão? Helena. Eu vou só responder à questão do Soares Carneiro. 2 momentos. Reunião da direção do partido para escolher o candidato presidencial. O Sá Carneiro apresenta a proposta Soares Carneiro, toda a gente levanta a mão e eu não. E o Sá Carneiro, pronto, não gostava que as pessoas não votassem com ele, mas era mesmo assim. E depois eu disse, eu não voto, porque o único candidato nas presidenciais que faz sentido defrontar Ramalho e Ianes chama-se Francisco Sá Carneiro, não se chama Soares Carneiro. Não sei quem é o Soares Carneiro, deve ser uma pessoa extraordinária, não concordo. E assim foi. No dia 4 de dezembro de 1980, eles tinham ido para o Porto, no momento tinham ido, eram para ir. E eu vou pedir ao Freitas do Amaral para falar com ele no gabinete dele do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Vou lá, do Ministério dos Negócios Estrangeiros não, da Gomes Teixeira, do Vice-Primeiro-Ministro. Vou lá falar com ele, só, Diogo, eu estou preocupadíssima, isto está a correr muito mal, como é que vai ser? Eu tinha uma boa relação com o Diogo, como é que vai ser? E estamos nisto, o Diogo dá explicações e toca o telefone, e era do aeroporto, a dizerem que tinha havido um acidente e passado um bocadinho torna a tocar o telefone e o Diogo pôs ao telefone, vira-se para mim e diz, aconteceu o pior.
e morreu o Sá Carneiro. Bom, ficámos assim os dois, eu disse, olha, eu vou já correr para... O Soares Carneiro estava a fazer o último comício de encerramento de campanha em Setúbal e eu saí, apanhei um táxi na rua e fui para Setúbal dar a notícia ao Soares Carneiro. Não havia telemóveis. Não. Antes disso eu tinha tido a ocasião de perguntar ao Diogo, mas porquê é que não foi o Sá Carneiro o candidato? Porquê é que vocês puseram este homem? Não vai dar. Eu pela minha palavra, isto aconteceu. O Diogo disse-me... O Sá Carneiro falou comigo sobre isso e eu respondi-lhe que por mim não havia problema nenhum, mas o CDS não iria apoiar. O que eu sei, que vos digo agora a vocês todos, é que o Sá Carneiro nunca nos contou esta conversa, nunca, porque tinha uma coligação no governo e se ele dissesse, nem que fosse a 3 meninos da direção do partido, que o Freitas tinha esta posição, havia uma revolta, evidentemente. E acabava a coligação. E, portanto, é importante contar estas coisas, são um bocado pessoais, mas isto passou-se. Está tudo a ser gravado. Não, mas pode ser gravado, quer dizer, não é mistério nenhum. Aconteceu comigo, não estava ninguém a testemunhar, mas a pergunta era óbvia, havia tanta gente a perguntar porque é que não foi o Sá Carneiro, porque é que não foi o Sá Carneiro, agora a gente tem que ir votar no Soares Carneiro, não nos dizia nada, aquele homem não nos dizia nada. Muito obrigado. A questão do talude, do Sá Carneiro trabalhar nos bairros carenciados, sim, mas eu não acompanhei esse trabalho dele. Isso é a minha área, trabalhei muito nos bairros carenciados, mas era cá em Lisboa e, portanto, não partilho. Com certeza sei que a Igreja Católica, os movimentos católicos faziam esse trabalho, aqui em Lisboa também se fazia, mas eu fui até por razões profissionais, comecei a trabalhar muito cedo nesses bairros. A dada altura, o Sá Carneiro pediu ao Alberto João Jardim para testar a hipótese de ele, Sá Carneiro, ser o candidato presidencial. Pediu-lhe para fazer assim, dizer umas coisas, para ver como é que as pessoas reagiam, e ele percebeu muito rapidamente que não era só no CDS, era dentro do PSD, que muita gente mais conservadora não aceitaria que ele fosse Presidente da República exato. E, portanto, a dado momento, ele ainda tentou a anulação do casamento, a declaração de nulidade do casamento no Vaticano, andou ali até muito tarde a tentar ver se isso chegava a tempo, não chegou, houve uma altura em que chama o Alberto João Jardim e diz, olha, acabe com isso, não vale a pena. Parece-me que ele, até ao final, ele não entendia como é que as pessoas não entendiam que era irrelevante se o candidato presidencial se chamava Soares Carneiro, se chamava Abelha Maia, era irrelevante, porque era ele, Sá Carneiro, quem estava em causa e ele não conseguia entender isso. De qualquer forma, só um ponto sobre esta questão do conservadorismo no CDS e no PPD, convém só dizer 2 pontos. Primeiro, o eleitorado estava-se nas tintas para isso, como ficou evidente nas eleições legislativas, não queriam saber disso para nada e achavam que isso não era impedimento nenhum. E, uma última nota, que, enfim, acho que também há uma referência a isso na exposição, quem tornou o divórcio e a relação com o SNU numa arma política foi o PS e foi Mário Soares. Enfim, no Parlamento, em sessões no Parlamento, Mário Soares sacrificou a relação de amizade com a Senhora Cassis. Há uma história que ele conta em que os dois se cruzam nos corredores do Parlamento e ela não o quer cumprimentar por causa de tudo aquilo, mas, enfim, portanto, no fundo foi a esquerda mais progressista socialmente quem acabou por utilizar aquilo que julgava ser o conservadorismo do povo português, que depois não existiu, saiu-lhe um bocado furado porque Sá Carneiro ganhou as eleições legislativas. Sobre a relação com a Igreja, enfim, eu não sei muitos detalhes, ou não sei mesmo nenhum detalhes sobre o trabalho nos bairros sociais, especialmente o José Pacheco Pereira saberá. Agora, há um ponto importante que é, ele de facto é o produto, mesmo politicamente, é o produto deste pensamento social da Igreja, do Concílio Vaticano II, da ligação com os dominicanos, enfim, tudo isso faz a formação, exato, ajuda-o a passar
de um conservadorismo onde ele nasceu para aquilo que viria a ser a social-democracia, enfim, algumas dessas correntes da Igreja acabaram por ir por caminhos de extremismo e de radicalismo político. Não foi só em Portugal, foi enfim, no Brasil, vemos isso, certo? Portanto, ele não foi para aí, apesar de ter sempre ajudado as pessoas da Igreja, frades da Igreja que tiveram problemas antes do 25 de Abril, ajudou sempre, mas ele fez essa transição do meio conservador em que cresceu e em que se formou para aquilo que viria a ser a social-democracia, depois também muito ajudado pela relação com a SNU também, obviamente que e depois era o espírito do tempo, não é? Quer dizer, para usar uma expressão gasta, não é? Mas ele sem a ligação com a Igreja, que lhe proporcionou também essa ligação à realidade, aos problemas reais, que muitas vezes como ele pertencia a uma elite portuguesa, ele poderia não ver aquilo, e essa relação com a Igreja levou a ver aquilo. Enfim, depois poderíamos estar aqui muito tempo a falar sobre a relação com o Bispo do Porto, não interessa. Pronto. Só acrescentar um detalhe sobre a questão da candidatura do Soares Carneiro. Oficialmente, depois, a história que passou era ter um militar com perfil que pudesse ser concorrente com o de Ramalhianes. Erro crasso, não é? Certo, ou então um militar que... A única pessoa que poderia meter os militares nos quartéis seria um militar. Havia essa frase, mas de facto Soares Carneiro não tinha muito... Além de tudo mais, não tinha muito jeito para aquilo. Aquela história em que eles, a dada altura, tentam humanizar o Soares Carneiro. Então divulgou umas fotografias em que ele está com um cãozinho numa casa muito gira, muito bonita, e depois descobre-se que a casa não é dele, o cão não é dele, nada é dele, tudo aquilo é falsificado. E o Iandes, passado uns dias, divulgou umas fotografias em que aparece com o cão dele, na casa dele, e portanto foi mais uma coisa que correu pessimamente. Bom, nós estamos no fim do nosso tempo. Eu só queria acrescentar uma coisa em resposta. O ambiente da Igreja do Porto é muito dominada pela sombra do Bispo do Porto, mesmo antes de ele regressar. O Bispo Dom António Ferreira Gomes. O Sá Carneiro, como sabem, teve um papel no seu regresso, é uma das... pressiona o Marcelo Caetano para permitir o regresso, mas a Igreja do Porto tem relações com muitos movimentos sociais, como, por exemplo, um chamado Mojaf, que trabalhava exatamente nos bairros muito pobres da cidade. O Porto tem uma composição de bairros sociais relativamente diferente de Lisboa, que são resultado, por um lado, da extinção das ilhas, de algumas das ilhas, embora muitas das ilhas continuassem a funcionar, o bairro do Cerco do Porto, há vários bairros que têm essa composição. E a Igreja do Porto, por exemplo, eu dei cursos de marxismo-leninismo na sede da JUC e no Mosteiro de Sins Verga, sendo que os estudantes que se inscreveram tinham uma opção que era a Igreja, marxismo e outra qualquer, e inscreveram-se todos no marxismo, portanto. Sendo que, verdadeiramente, o movimento estudantil no Porto não tinha instalações, diferentemente de Lisboa, que tinha o Técnico e outras associações de estudantes. No Porto, a única associação reconhecida é a farmácia, onde não havia nada, e era a secção de folhas de engenharia. Onde é que as pessoas reuniam? Reuniam na JUC, por exemplo, na Rua Estefeita, reuniam nos seminários organizados também pelos padres, reuniam no ateliê, que é uma coisa que eu só há pouco tempo soube quem é que tinha fundado, foi uma nossa amiga e doadora, a Ana Luísa Janeiro, tinha sido fundado no início da década pelas pessoas que depois estiveram também à frente da editorial Afrontamento. O meio da cooperativa Confronto, em que o Sá Carneiro é o primeiro presidente da Assembleia, é um meio que vai todo para o MES e vai todo, em alguns casos, para o DP. É gente arquitetos, intelectuais do Porto, que eram católicos progressistas, publicavam uma edição clandestina, os cadernos necessários, e evoluem rapidamente para uma esquerda muito à esquerda do PC, com o Sá Carneiro sempre dentro da organização da Cooperativa Confronto. Portanto, este ambiente da Igreja do Porto
é um ambiente órfão do seu bispo. E, ao mesmo tempo, com relação com movimentos sociais, quais o mais importante no caso dos bairros era uma coisa chamada MOJAF, em que o PC tinha algum papel, mas muito menos do que eles hoje pretendem dar a entender. E o Sá Carneiro é feito por esse ambiente, como é feito pelo ambiente dos advogados do Porto. A maioria deles tinham escritórios próximos uns dos outros e a maioria deles foram para o PS. E, no entanto, mantiveram sempre relações numa base que tinha também este elemento corporativo de serem advogados. O Cal Brandão, o António Macedo, viviam todos ali à volta da Rua de Ceuta e do Café Ceuta, e o Sá Carneiro manteve sempre essas relações. Portanto, qualquer análise do Porto deve entrar com estes elementos da vida dele, sendo que ele vem de uma família muito conservadora. E, num certo sentido, até encontrar a SNU, é um homem com muitos comportamentos pessoais que são conservadores. Nós temos no Espólio Sá Carneiro uma parte que nunca abrimos verdadeiramente, demos a ler à Canda Pinto, quando ela fez o trabalho sobre a SNU, que é a correspondência do Sá Carneiro com a mulher. E a SNU, que era uma mulher dinamarquesa, vinha de fora, cosmopolita, com relações literárias no meio literário por causa da Dom Quixote, mudou em muitos aspectos até no estilo de vida. Ele frequentava bares, coisa que não fazia antes. Se forem ali, encontram um desenho a partir de uma fotografia dele com um foulard, como se fosse aquelas coisas que os intelectuais franceses usavam, e isso é, para grande parte, de facto, o mérito da SNU, que é uma personalidade também muito forte e muito interessante do ponto de vista intelectual. Bom, temos muita matéria para fazermos uma segunda conversa sobre estas coisas e outras. Agradeço a vossa presença e declaro encerrada esta sessão, da qual vai ser lavrada a presente ata a partir da gravação e que já vai incluir muitos elementos que são novos, em particular na intervenção da Helena, que são novos sobre a vida e a experiência política do Sá Carneiro. Muito obrigado.